cada um dos Deus. Virado para frente, presta atenção aqui. Berias. Cada um são ligados aí. Então, como a gente sempre faz, no mês nós temos as nossas narrações de mitos e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas ao redor do nosso planeta. E estamos no mês de novembro, um mês dedicado à consciência negra. E por conta de ser um mês dedicado à consciência negra, é um mês também que nós vamos falar dos mitos e lendas da mitologia africana, mais especificamente da mitologia Yorubá, que é a mitologia dos povos que habitavam a região que hoje é o país da Nigéria e outros países próximos ali na África. Boa parte dos africanos que vieram para o Brasil na época da escravidão, vieram para cá de forma compulsória, ou seja, forçados. Boa parte desses africanos eram dessa região, da região Yorubá, e acabaram influenciando muito a cultura e as religiões de matriz africana aqui no nosso país. Nós temos duas principais, ou duas mais famosas das religiões de matriz africana, que é o Candomblé. Já ouviram falar do Candomblé? Não. O Candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás. Os orixás são deuses da mitologia Yorubá. E a Umbanda, que recebeu influência do Candomblé, recebeu influência também do cristianismo, do catolicismo e do espiritismo kardecista. Então, a Umbanda já é um misto, é uma religião, meio que um sincretismo religioso. Nós vamos falar de uma orixá em específico, de uma deusa, que é a deusa das águas doces, a Oxum. E a história dela é no caçador. Oxum, que era construída, e Iemanjé é do mar. A Oxum é a da água doce, dos rios, lagos, onde tem água doce. E a Oxum, inclusive, o nome dela dava nome a um rio muito famoso lá na Nigéria, na África, que tem o nome dessa deusa. E segundo esse orixá, e segundo a mitologia, ela ia lá sempre, todos os dias se banhar. Todos os dias ela ia lá no rio. Ficava nua, não completamente nua, porque ela gostava de usar muitos adereços. Ela usava, como é que você põe em qualquer, os braços, pulseira, ela usava um véu de pingentes que tampava o rosto, usava colares que tampavam os seios, né? Usava cintos que tampavam as partes. Roupa ela não usava, ela usava adereços, que acabava tampando. E ela ia. Então, o pessoal, né, principalmente por conta das religiões evangélicas, especialmente as neopentecostais e pentecostais, eles demonizam as religiões de matriz africana. Consideram as religiões de matriz africana como se fosse algo do capeta, do demônio. Eles chamam de macumba, né? Macumba, na verdade, é duas coisas dentro das religiões de matriz africana. Na verdade, macumba é uma árvore, da árvore onde se tira madeira para fazer os instrumentos de percussão. Macumba é instrumento de percussão. O que chamam de macumba, na verdade, são oferendas que eles oferecem para os deuses. Eles fazem oferendas para esses orixás. Cada orixá gosta de receber uma oferenda diferente. Assim como também no Antigo Testamento tinha. No Antigo Testamento você tinha que fazer oferendas para Deus. Quem trabalhava com agricultura, com plantar, tinha que levar 10% do que plantou para Deus, colocar lá no templo, dedicar a Deus. Eles colocavam fogo, e aí aquilo queimando subia a fumaça para o céu, e Deus sentia o cheiro daquela fumaça e se agradava com aquilo. Está na Bíblia, no Antigo Testamento. Ou quem criasse animais tinha que fazer sacrifício de animais. E aí o sacrifício também queimava os animais e subia a gordura ali, o cheiro da fumaça dos animais, um cheiro de agradável odor para Deus. Eles fazem a mesma coisa. Cada Deus, cada divindade gosta de uma coisa. Tem uns que gostam de cachaça, tem uns que gostam de cigarro. Na verdade, já mais na Umbanda. Na Umbanda tem a Pombogira, tem o Zé Pilintra, que são entidades, guias e caboclos. Oi? Zé Pilintra, que gosta de cachaça, de cigarro. Agora tem as crianças herês, que são os orixás, são entidades mirins. Essas gostam de pipoca, de bala, doce, pirulito, chiclete, refrigerante. Tem uns que gostam de farofa, outros gostam de galinhado, outros gostam de frango assado.
são as oferendas que eles fazem para os deuses, e a oferenda também era feita no mundo antigo, até na Bíblia tem isso também. Então por que uma cultura é do demônio e outra cultura que fazia a mesma coisa não era do demônio? Né? Então tem esse questionamento, a gente chama isso de racismo religioso, que é quando há um preconceito em relação às religiões de matriz africana. Por que as religiões de matriz africana são no capeta e a mitologia grega não é? A mitologia nórdica não é? Porque Zeus, né, tem lá o joguinho God of War, lá, que é a guerra dos deuses. A galera gosta de jogar aí. É de deuses gregos. Agora o último, parece que colocaram também deuses nórdicos, né? Mas voltando aqui, Oxum, ela todos os dias ia tomar banho. E quando ela começou a tomar banho nesse rio, as pedras ainda eram pedras que não tinham passado pelo desgaste ali, então elas estavam pontiagudas ainda, e acabavam machucando os pés dela. Mas ela acabou, depois de muito tempo ali, desenvolvendo uma dança, né, dentro das águas para poder dar conta, lidar com os pés pisando naquelas pedras pontiagudas. Até que as pedras foram perdendo as pontas, se tornando seixos. E todos os dias que ela ia lá, ela ficava admirando a própria beleza, porque ela era muito bonita, e se questionando, quando será que virá aquele que há de me desposar, ou seja, aquele que vai virar o noivo, o marido dela. Até que um dia ela estava lá, banhando-se nas águas, como ela sempre fazia, fazendo a sua dança ritualística dentro das águas. E veio um caçador e começou a admirá-la. Começou a ver toda a beleza dela. Começou a ficar observando. E ela começou a olhar para o caçador e também achou o caçador muito interessante. E aí é aquela coisa, né? Você olha uma vez, se olhou a segunda vez, é para conferir se o que você viu na primeira vez é de fato. Se você olhar a terceira vez, a prima está apaixonada, né? Porque a terceira vez já mostra interesse. Então, se a pessoa olhou para você 3 vezes, é porque aí já tem interesse. Se ela te olhou uma vez só, ela só te viu. Se ela olhou de novo, ela porque viu e achou alguma coisa interessante, está conferindo o produto. Se olhou a terceira vez, é porque já está interessado. É assim que funciona meio que a lógica. E foi assim que aconteceu lá, né? Poxa, nada, ela viu o caçador viu ela, olhou uma vez, olhou duas, olhou a terceira e ficou, grudou os olhares, começaram a trocar os olhares, e ela, na sua dança ritualística nas águas, e como estava um calor infernal, igual eles estão fazendo aqui, ela começou a fazer gestos nas danças rituais dela, cada vez mais fortes, para poder jogar um pouco de água no caçador e aliviar o calor. E aí ele estava flertando, e a deusa dançando. Aí chegou um momento que ela decidiu ir até o caçador. Ela tem atitude. Ela tem atitude. Atitude, né? Exatamente. E chegou lá, diante do caçador, ela foi e se ajoelhou diante dele. Mas ajoelhou, tem que rezar. Mas na verdade ela ajoelhou e o caçador doido para ver o rosto dela, porque não dava para ver, ela estava com um véu de pingentes. E aí então ela foi e subiu o véu de pingentes para olhar para ele. E ele foi e assustou. Aí é a bruxa, não sei o que lá, porque lá eles tinham a crença de que existiam velhas que eram meio pássaro, meio gente. Meio que sereias lá da mitologia grega. As sereias, inclusive na mitologia grega, nas primeiras versões, eram mulheres pássaro. Que cantavam, seduziam os homens, faziam os homens se afogar no mar. Depois que as sereias se tornam mulheres peixes. Também na mitologia africana é a mesma coisa. E aí então, ela tinha tomado a forma, o rosto dela, de uma bruxa. O caçador ficou assustado, ficou doido. É a bruxa, não sei o que lá. E aí ela não estava entendendo nada. Ela foi, olhou o reflexo dela na água e viu que ela estava com a cara de bruxa, de velha, caquete. E aí todo o corpo dela estava já definhando, os peitos caídos, a bunda caída, né? Porque a lei da realidade é implacável. Vai colocando tudo para baixo a mão. O peito vai caindo, a boca vai caindo, né? Dos homens, o rapaz vai caindo. Ela viu. E aí, ela viu que o
feitiço acabou pegando ela. Ela não tinha percebido que ao fazer aquele ritual todos os dias, ela acabou nas águas sendo enfeitiçada pelo feitiço das bruxas e se tornou uma bruxa. E aí ela foi e pensou, tem que fazer alguma coisa, porque senão o caçador vai sair falando pelo mundo aí que Oxum virou uma bruxa, que é a deusa das águas do Oxum virou uma bruxa. Para ele não fazer isso, ela foi lá e matou ele. Matou ele antes ele espalhar pelo mundo que ela tinha virado uma bruxa. E aí ela foi e virou um peixe. Começou a habitar as águas doces. Porque ela não queria mais que o mundo a visse de forma de bruxa, então ela passou a habitar debaixo das águas. E aí sempre que os rios lá, em certas épocas do ano, o rio baixa, os rios baixam na África por conta do calor. Aí tem a época das chuvas que os rios sobem. Sempre que o rio subia, ela ia até a beira e começava a olhar para as pedras do seixo, essas pedras que ela pisou e foi arredondando de tanto pisar. Nessas pedras ela conseguia ver o rosto dela como ela era antigamente, na beleza. Então foi assim que Oxum encontrou o caçador, que era para ser o amor da vida dela, acabou se tornou, se apaixonou, mas depois, por feitiço das bruxas, acabou transformando ela numa velha caquética, numa bruxa também. E ela se tornou um peixe, passou a morar nas profundezas das águas, mas sempre quando tem a época da cheia, ela sai e ela consegue ver o seu rosto e o seu corpo como era antes delas ter sido enfeitiçadas. Esse é o mito de Oxum, Oxum que é o orixá das águas doces, ou a deusa das águas doces. E Oxum, segundo a tradição, teria casado com Xangô. Xangô que é o orixá, o deus do trovão. Seria os Zeus da mitologia africana e da mitologia Yorubá, o Thor da mitologia norte. Então, a partir da narração desse mito, vocês vão fazer desse mito, terminando para trazer para essa próxima vez. Oi? Que vai o quê?